Olá, continuando as aulas de divisão celular, chegamos na última delas, que é a aula que nós falaremos de meiose. Espero que estejam acompanhando, fazendo as atividades e principalmente tendo uma aprendizagem significativa. Vamos lá? A meiose, gente, é a divisão que torna possível a reprodução sexuada. Então, para começar a falar de meiose, eu vou explicar uma terminologia muito importante que eu vou utilizar bastante na aula de hoje, que é a terminologia haploide e diploide, N e 2N. O número básico de cromossomos de uma espécie é denominado ploidia, e essa ploidia é representada pela letra N. A maioria das células do nosso corpo, do corpo do vegetal, ela tem o dobro da quantidade de cromossomos, porque metade veio do pai, metade veio da mãe. Houve a união e formou-se a carga que a gente chama de diploide. Então, a maioria das células do nosso corpo e do corpo do vegetal são células diploides ou 2N. Para que a reprodução ocorra, são formadas células com o número básico de cromossomos, as células chamadas haploides ou N. Por quê? Para a reprodução ocorrer, a união de duas células haploides. Essas células normalmente são chamadas gametas. Então, quando a gente tem a união de dois gametas, N mais N, forma-se novamente uma célula 2N, uma célula diploide. Eu vou mostrar essa representação aqui no esqueminha que eu montei, acompanhem. Na mitose, a gente tinha uma célula diploide, uma célula 2N, que sofria o processo de divisão celular e formava outras duas células diploides. A meiose ela vai ocorrer em duas etapas. Na primeira delas, uma célula diploide vai formar duas células haploides. E na segunda etapa, essas outras duas células haploides que foram formadas vão formar cada uma mais duas haploides. Então, na meiose, uma célula diploide forma 4 células haploides. Nós vamos ver como isso vai acontecer na célula nesta aula. A mitose tem por funções, primeiro, promover a reprodução dos organismos unicelulares. A mitose é utilizada no crescimento dos seres pluricelulares, no aumento do tamanho do corpo desses organismos e na reparação de partes perdidas. A meiose, por sua vez, tem por função a formação de gametas e de esporos. As plantas, gente, elas têm sim a formação de gametas, mas esse é um processo muito específico. Na verdade, a meiose nas plantas, ela ocorre para a formação de esporos. A divisão para a formação de células haploides na planta ela é chamada meiose espórica, porque ela forma o esporo, e aí esse esporo, no caso das angiospermas, ele dá origem ao grão de pólen, e é o grão de pólen que vai originar o gameta. Então, por isso a gente tem essa denominação para as plantas. A meiose também é didaticamente dividida em fases, e são as mesmas fases da mitose, só acrescentados de um número. Veja só, a meiose 1, que é a primeira etapa do processo de divisão da meiose, é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A segunda etapa do processo é a meiose 2, que por sua vez vai ter as etapas prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A prófase 1 da meiose, gente, é um período muito mais longo do que a prófase da mitose. Em alguns casos extremos, como é o caso dos gametas humanos femininos, a meiose ela inicia no período embrionário, os gametas são produzidos ainda no período embrionário, e eles vão ficar estacionados na prófase 1 da meiose até a puberdade feminina. E aí eles vão dar sequência no processo de meiose. Por que ocorre essa demora?
e ela é comum em todas as células, porque é nela que ocorre o fenômeno chave da meiose, que é o pareamento dos cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É o cromossomo que tem a função semelhante, mas que um veio do pai e o outro veio da mãe. Então esses cromossomos homólogos, diferente da mitose, que eles ficavam enfileirados, e aí a mitose ela dividia as cromátides, aqui não, eles vão ser colocados um do lado do outro. E aí quando ocorrer a separação, vai um cromossomo para cada lado. Isso é o evento-chave da meiose. Então, o pareamento dos cromossomos homólogos garante a disjunção deles entre as duas células filhas. Então, cada célula filha, ao final da meiose 1, já vai ter a carga haploide de cromossomos da célula. Além disso, é durante esse pareamento dos cromossomos homólogos que ocorre a troca de segmentos no fenômeno conhecido como permutação ou crossing over. Nós vamos ver direitinho como isso acontece agora. Por ser uma fase muito longa, nós dividimos também didaticamente a prófase 1 em 5 etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos ver? No leptóteno, a cromatina começa a condensar gradualmente em cromossomos. Percebam que ela tem uma semelhança de início de fase com a prófase da mitose, o início da condensação. Aqui, os cromossomos já estão formados por duas cromátides. Por quê? Porque eles já sofreram o processo de divisão lá na fase S da intérfase. Porém, essas cromátides ainda não são visíveis. Observem aqui. Então aqui a gente tem os cromossomos, eles já começam o processo de condensação, mas a gente ainda não consegue observar aquela estrutura em formato de X. Essa imagem aqui, ela vai representar todo o processo. Então vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu na fase S da intérfase. As cromátides irmãs, elas estão duplicadas e elas começam a se condensar, mas aqui a gente ainda não consegue enxergar as cromátides separadas. Então aqui no leptóteno, esse é o processo em que elas começam a ficar mais condensadas. E aí a gente vai para o zigóteno. No zigóteno, a gente tem a continuidade da condensação, apesar de ainda não ser possível visualizar as duas cromátides, e ocorre o início do pareamento dos cromossomos homólogos, que é o que a gente chama de sinapse, para que se forme o complexo sinaptonêmico. Sinapse é quando ocorre a conexão entre as cromátides de dois cromossomos homólogos. Olha aqui. Então eles estão iniciando o pareamento. Esse é um cromossomo homólogo a esse. Esse aqui veio da mãe, esse aqui veio do pai. E eles estão um ao lado do outro. E aí, olha só, estando um ao lado do outro, eles conseguem se conectar pela sinapse. Então, no paquíteno, o complexo sinaptonêmico se completa. A condensação já permite visualizar as duas cromátides e o complexo formado pelos cromossomos homólogos unidos é chamado de tétrade. E é aqui que ocorre a troca de segmentos. Prestem muita atenção nessa palavra, no crossing over ou permutação. Essa é a base da recombinação genética, gente. A variabilidade genética dos organismos é possível e é mantida pela ocorrência desse fenômeno chamado crossing over. O que é isso? É a troca de genes, a troca de pedaços dos cromossomos homólogos para formar cromossomos totalmente diferentes no final do processo. Como que isso ocorre? O complexo sinaptonêmico ele está formado, então a gente vê conexão entre os cromossomos homólogos, e aí aqui ocorre o que a gente chama de módulo de recombinação. É esse módulo que vai fazer a troca dos genes. Vai pegar de um e jogar para o outro e vai fazer a recombinação genética. No diplóteno,
o complexo sinaptonêmico já vai se desfazer, mantendo-se a união entre os cromossomos homólogos apenas em pequenos pontos chamados quiasmas, que são essas regiões aqui. E na diacinese, os quiasmas escorregam até a ponta, vai ocorrer a terminalização da recombinação gênica, e os cromossomos homólogos já se distanciam com as trocas já realizadas. Aqui ocorre a maior condensação cromossômica, ocorre o desaparecimento do nucleolo, a ruptura da carioteca e a ligação dos cromossomos homólogos nas fibras do fuso. Essas últimas etapas já conhecidas lá da prófase da mitose. Então aqui a gente já tem a representação dos cromossomos se distanciando aqui, olha só. O quiasma ele vai escorregar então para as pontas, e aqui a gente já pode observar os cromossomos homólogos com partes trocadas. Vejam aqui as partezinhas coloridas trocadas, representando que houve a recombinação genética. E aí nós vamos para a metáfase 1. Aqui, cada cromossomo continua duplo e continua ligado às fibras de um só polo. Percebam então que é importante que elas estejam ligadas a apenas um polo, porque o cromossomo inteiro vai para as células filhas ao final. Os homólogos começam a se dispor na placa equatorial aos pares. Vejam, diferente lá da metáfase 1, que a placa equatorial eles estavam enfileirados, aqui eles estão em filas duplas. Eles estão aos pares, cada cromossomo homólogo, porque aqui na anáfase ocorre o encurtamento das fibras do fuso e os cromossomos homólogos vão migrar para suas respectivas células filhas sem a separação das cromátides irmãs. Por isso, ao final da telófase, quando ocorre a citocinese, nós temos duas células haploides formadas. Elas só têm uma carga cromossômica, apesar desse cromossomo estar com seu teor duplicado. Muitas vezes nem se forma carioteca aqui na telófase 1, porque o processo ele vai avançando, ele passa por um período de intercinese, que ocorre entre as duas etapas, mas aqui não há formação de DNA novamente, simplesmente é um período em que a célula vai se preparar para entrar na meiose 2, começando pela prófase 2. Aqui, gente, a segunda divisão meiótica é muito semelhante à mitose, vocês vão ver. Primeiro que na prófase 2 ocorre a reconstituição das fibras do fuso e a desintegração da carioteca naquelas células onde ela foi formada. Na metáfase 2, os cromossomos eles agora se localizam na placa equatorial enfileirados e as fibras do fuso vão se ligar dos dois lados nos cinetócoros. Então, ó, aqui, como na mitose, os cromossomos eles ficam enfileirados na placa equatorial. E aí cada fibra vai ficar ligada de um lado. E aí na anáfase 2 ocorre a disjunção das cromátides irmãs e o encurtamento das fibras do fuso vai levar cada cromátide para um polo que vai formar uma célula filha. Então na telófase vai ocorrer a citocinese e a formação de 4 células filhas haploides. Resumindo o processo de meiose, eu trago aqui uma imagem que mostra primeiro a intérfase, onde a célula diploide duplica a quantidade de DNA, apesar de se manter diploide, porque a haploidia diz respeito ao número de cromossomos e não à quantidade de DNA. Na primeira divisão meiótica, essa carga diploide ela se transforma em haploide, porque cada cromossomo homólogo vai formar uma célula filha. Especial destaque aqui para o crossing over que ocorreu. Ó, esse cromossomo homólogo está com um pedaço desse aqui, esse com um pedaço daquele. Então houve a recombinação genética, o que favorece o aumento da variabilidade genética entre os organismos. E aqui na meiose 2, finalmente essas células haploides elas formam respectivamente 2 células haploides, e aí sim com metade da carga de DNA. Gente, é isso. A meiose
é um processo de extrema importância para o entendimento, principalmente da variabilidade genética dos organismos. É um processo de vital importância para a reprodução sexuada. Então eu vou deixar mais atividades para que vocês continuem pensando nesse processo e tenham um melhor entendimento dele. Beleza? A gente se vê nas próximas aulas. Muito obrigado por assistirem. Um abraço.